Respira comigo. Inspira profundo e solta. Faz mais uma, duas, três respirações, quantas forem necessárias, para que agora tu tenha o teu momento. Independente do que tu esteja fazendo, se tu estiver em alguma atividade, só pare e respira algumas vezes, para que tu possa te conectar, para que tu possa vir comigo nessa reflexão com presença. Vocês sabem que eu trago assuntos profundos e seria um desperdício tu não estar totalmente aqui, ouvindo, te permitindo ir lá nas profundezas do teu ser, tentando encontrar o que das palavras que eu digo aqui podem te trazer alguma cura, alguma reflexão que pode reverberar aí por alguns dias. A reflexão que eu trago hoje é sobre crescer e o quanto crescer dói. E não estou falando de crescer dói apenas como metáfora, como é o sofrimento que leva ao crescimento. Não, é o contrário. Eu vou ir por camadinhas aqui com vocês, tá? Tem um crescimento que eu estava lembrando essa semana que aconteceu comigo, que é o crescimento físico. A dor do crescimento físico. Eu fui dar uma pesquisadinha, já há anos atrás eu pesquisei isso, porque eu lembrei que eu sentia muita dor nas pernas quando eu estava crescendo e os médicos diziam isso é dor do crescimento. E depois eu pensei, será que era verdade isso mesmo? Fui pesquisar e realmente existe isso. E algumas pessoas sentem, talvez tu tenha sentido, e eu sentia muito. E daí depois, né, eu fazendo as minhas analogias, eu digo, se até para crescer o nosso corpo dói, os outros crescimentos também doem, porque a gente está deixando de ser de um jeito e transformando. Então, esse crescimento físico dói. E ele vai sendo refletido em outros tipos de crescimento também. E daí a gente começa a ter exemplos um pouco diferentes agora, que daí já é um crescimento que dói de outra forma. Vou trazendo exemplos meus e te permite ir pensando em exemplos teus. Se quiser, compartilha comigo, porque eu adoro saber as histórias de vocês e saber que, né, não sofri sozinha crescendo, porque eu tenho muitas histórias de sentir que doeu para crescer, para enfrentar aquele momento em que teve um salto de crescimento. Na infância, a gente pode não perceber tanto, até porque a gente tem menos memória daquela época, mas o crescer na infância, cada salto de crescimento da criança, ela passa a deixar de fazer coisas para fazer outras. Então, mas como ela está aprendendo muito, ela não percebe tanto o que ela deixou de fazer, porque a atenção dela mudou só de foco, né? Mas uma idade que eu sei que tu deve ter sofrido também, porque para mim foi sofrido. Aonde que mais pegou esse lance aí da dor de ter um crescimento que nos fez sentir que a gente perdeu algo foi na adolescência. Vocês todos devem ter ouvido em algum momento, acredito que quem está me ouvindo aqui é adulto já, né? Já passou pela adolescência. E quando vocês estavam na adolescência, vocês devem ter ouvido aquela frase: para de fazer isso, tu não é mais criança. Ai, que feio, parece uma criança, né? Deixa de fazer isso, tu não é mais criança. Algo assim, a gente já ouviu com palavras mais doces ou mais grosseiras, a gente ouviu isso, em algum momento foi sinalizado ou a gente foi olhado de uma forma estranha, porque a gente estava fazendo algo ainda de um jeito infantil, mas a gente já tinha crescido. A gente tinha crescido para o ponto de que a gente já não podia mais fazer aquilo, já não era mais aceitável fazer o que a gente estava fazendo, porque a gente cresceu. E dependendo de como esse crescimento foi conduzido no nosso entorno, e
principalmente como a gente aceitou isso, essas perdas, esses lutos, de termos perdido coisas porque a gente cresceu. A adolescência tem um lance que é muito, eu acho triste, quase injusto, assim, né? Mas que é o que é. A gente cresce e não pode mais fazer coisas, mas a gente ainda não pode fazer coisas que os adultos podem. Então, assim, tem as coisas de criança que a gente não pode mais e tem as coisas de adulto que a gente não pode ainda. Então, é um limbo ali que a gente simplesmente não pode. E daí o adolescente é mais rebelde mesmo, mas assim, dá para entender, ele não pode nada, ele não pode nem o que ele fazia, nem o que ele ainda quer fazer. Né? Ele está num limbo de não poder que é triste, né? É chato de estar ali. Eu achei muito chato ser adolescente. Teve gente que aprontou mais, eu acho, e achava mais legal. Eu achei um pouco chato. Mas não estou aqui para falar de adolescente, na verdade. Eu estou aqui trazendo alguns exemplos das dores do crescimento. E assim, teve situações que eu percebi que casualmente aconteceram na adolescência, um pouco antes já da adolescência, ali numa pré-adolescência eu percebi isso, que foi uma das situações. Tinha algo que acontecia lá na minha casa que era bem legal. Desde pequenininha, o meu pai gostava de brincar comigo, de fazer cócegas, né? Ele me jogava em cima da cama e fazia cócegas. E eu fui crescendo e ele continuou brincando assim. E meu irmão nasceu e a gente foi crescendo e ficava nós dois lá. E a gente ficava provocando, pai, chamando, vem pai, vai fazer cosquinha e tal. E ele vinha e fazia cócegas. E eu lembro que chegou um momento que eu fiquei com medo desse momento, porque quando alguém está fazendo cócegas na gente, a gente se mexe, né? A gente sente cócegas e a gente começa a se mexer para se defender. Só que eu já estava grande e esse meu me mexer, eu ia dar um chute e ia machucar ou o meu pai ou o meu irmão. Então eu percebi que aquela brincadeira já não era mais eu não tinha maturidade para fazer todo esse pensamento, tá? Não era mais saudável eu estar ali, mas eu comecei, eu não sei se em algum momento aconteceu de eu machucar, de eu bater forte, assim, mas eu me lembro que teve um momento da ruptura, sabe? Essa brincadeira já não dá mais para mim porque eu tô muito grande. Daí tá, então teve o luto da brincadeira com o meu pai. Não eram muitas brincadeiras que a gente tinha, mas essa era uma brincadeira nossa. Então, quando ela acabou, claro que teve um luto. É importante que a gente entenda que a criança que está vivendo isso, ela não reflete sobre isso. A criança só percebe que ela não faz mais e tal, e mesmo que ela não tenha processado, aquela marquinha ficou nela. No yoga, a gente chama isso de samskara, que é uma impressão, que tudo que a gente vive na vida deixa uma pequena impressão, uma marca subconsciente na gente e que é uma marca que ela pode, e na maioria das vezes, fica presa no nosso corpo físico. E daí, claro, a gente vai se movimentando e vai soltando aos pouquinhos essas marcas e a gente, nesse soltar, muitas vezes vem consciência para isso, né? Porque a gente ainda não processou e fica mais leve, mais suave de pensar nas situações, nas nossas perdas, sem sentir dor. Essa foi uma das situações que eu lembro assim, ali eu não cabia mais, eu perdi algo por ter crescido. E teve uma outra situação que eu lembrei também. Deve ter muitas, mas essa não vou me estender aqui contando coisas da minha vida, mas eu estou trazendo alguns exemplos que eu quero que vocês pensem também. Quando vocês perderam? Quais foram as situações que vocês perceberam, assim, se revisitarem um pouquinho o passado? Ali eu cresci e perdi algo e eu não tinha me dado conta disso, de que isso estava em mim. Tá? Então teve uma outra situação que também era meu pai e minha mãe levavam a mim e meu irmão no McDonald's quando a gente era criança. E no McDonald's tinha aqueles brinquedos, tipo piscina de bolinha e uns túneis assim para passar de uma piscina para outra e tal. E era muito legal
Para quem é pequeno, aquilo ali é um mundo, né, fantástico dentro daquilo. Eu brinquei muito naquele brinquedo. Não queria nem saber do lanche, eu queria só ir lá por causa do brinquedo. E chegou um momento, na pré-adolescência, eu sou alta, para quem não me conhece pessoalmente, eu cresci muito rápido. Na pré-adolescência eu já era bem alta. E chegou um momento que só meu irmão pôde entrar no brinquedo, porque eu já não cabia mais lá dentro. Eu já, de novo, eu poderia machucar uma das crianças, porque eu ia ser muito grande lá dentro. E poderia entalar nos túneis também, tem tipo uns tobogãs, né? E então foi um dia muito triste quando eu fui toda empolgada para ir no brinquedo e me dei conta que eu não podia mais entrar lá. A gente não ia com tanta frequência, então talvez tenha passado 1 ou 2 anos, e quando eu fui lá não pude mais. Eu lembro que eu fiquei triste naquele dia. Então eu achei um saco ir lá. E daí só o meu irmão podendo brincar e ele estava se divertindo horrores. Claro que ele queria também que eu pudesse brincar com ele, eu não podia. Então ali foi mais um momento que crescer foi sinônimo de perder algo. Agora, imagina essas marquinhas na gente. Se tu conseguiu lembrar de momentos nos quais tu cresceu e perdeu algo por ter crescido. E se isso não fica bem processado, e às vezes até assim a gente entende, não, crescer é parte da vida. Quem não cresce fica estagnado, né? A gente nunca ia querer que uma criança não crescesse, que ela não tivesse essa passagem pelos ciclos para vir a ter uma vida adulta. Mas até os pais, muitas vezes mesmo querendo que os filhos tenham uma vida saudável, eles têm dificuldade de deixar os filhos crescerem porque eles perdem o bebê deles, perdem a criança deles. Não é que eles perdem o filho, mas eles perdem o filho, eles têm que ir vivendo os lutos a cada fase dos filhos, porque já não é mais a mesma pessoinha, é a mesma pessoa, mas num contexto totalmente diferente, onde a relação fica totalmente diferente. Aí nós temos, depois da vida adulta, tu imagina se isso fica registrado pra gente que crescer dói, que crescer é sinônimo de perder. Pode ser que a gente fique estagnado num lugar de não crescimento por medo de perder algo, por medo de sentir uma dor. Então, imagina se a pessoa viveu a adolescência com muitas perdas por ter crescido. E não foi mostrado para ela o lado bom de crescer. O lado de que, aos poucos, se tu for bem conduzida nesse crescimento e tu conseguir ter a atitude com a responsabilidade, porque crescer também exige isso, né? Para a gente ter poder, a gente precisa assumir a responsabilidade. Então, quanto mais cedo a gente consegue ir fazendo essa relação, responsabilidade e poder, mais a gente vai conseguindo perceber que tem o lado bom do crescer. Mas pode ser que a gente não tenha conhecido esse lado. Ou a gente conheceu muito pouquinho. E daí a gente pode ver o crescer como uma ameaça. Daí tu imagina se isso acontece, daí chega na vida adulta e a gente se depara com situações que a gente sabe que a gente precisa se posicionar, porque a gente está à beira do crescimento. A gente precisa assumir a responsabilidade, se posicionar como autoridade às vezes. Se tu tá num papel profissional que tá ali prestes a crescer, tu às vezes te sabota porque pode ser que lá dentro de ti tu nem perceba, mas tenha uma voz que grita alto, não vai. Fica com medo de ir porque eu posso perder algo aqui. Ai, pode me causar sofrimento esse crescimento. E daí tu acaba te sabotando. Pode acontecer. E já deve ter acontecido contigo, comigo, com várias pessoas, com a maioria das pessoas já deve ter acontecido. E o jeito de não deixar acontecer
é a gente se tornar cada vez mais consciente dessa voz, que pode ser uma voz tão antiga, que pode ser uma voz lá da nossa criança, da nossa adolescente, uma voz da jovem adulta, que quando cresceu, foi lá, escolheu talvez um curso para fazer, se destacou, e daí as amizades mudaram. Porque quando a gente escolhe um caminho nosso, porque crescer é isso, é assumir o que eu quero, do que eu gosto. E daí a gente sai daquele lugar onde as relações que a gente tinha eram relações meio que impostas pelo ambiente escolar primário, onde as pessoas ainda não fizeram escolhas de verdade. A gente não faz escolha quando a gente é criança, a gente vai para a escolinha que nossos pais colocam a gente. Aí depois a gente, né, tem um pouco de escolha, talvez se a gente já fez alguns amiguinhos, a gente pode dizer eu quero estudar com a amiguinha e tal, mas de uma forma geral a gente vai seguindo, né, até lá o ensino médio, é o que a gente tem que estudar para a gente poder escolher o que a gente quer estudar. E ainda assim é uma escolha mais ou menos, né, porque dentro de uma área de atuação a gente escolhe o curso, mas a gente não tem como escolher tudo que vai ser ensinado lá, e tem coisas que a gente, se pudesse escolher, não dedicar tempo para estudar aquilo, a gente não dedicaria. Então, na fase adulta é quando a gente começa a fazer escolhas por nós mesmos. E a gente vai percebendo que a cada escolha que a gente faz, que nos leva para um crescimento, a gente vai se distanciando de quem não escolheu, ou de quem escolheu um caminho diferente do nosso. E isso também causa dor, porque esse afastamento, ele vai gerar um luto daquela relação que era tão próxima. E a gente mantém as amizades, né? Eu tenho muitas amizades lá da minha infância, mas a proximidade se perde, porque escolhas diferentes aconteceram. E a gente precisa de muita maturidade para conseguir lidar com isso e não ficar preso no não crescer para não perder aquele vínculo. E a gente precisa também muita maturidade para se manter aberto para fazer novos vínculos. Mas é muito importante que a gente esteja disposto a crescer, né? Que a gente esteja disposto a sentir esses desconfortos que crescer vão nos causar. Tem aquelas partes do crescer que eu vou citar algumas coisas aqui do que significa crescer muitas vezes. Dizer um bom e pesado não. Pesado por quê? Porque a gente sente o peso, né? A gente sente a culpa de dizer um não. Esse posicionamento do que eu quero e do que eu não quero. Isso é crescimento. E muitas vezes, o dizer um não ou falar o que a gente quer, fazer as nossas escolhas por nós, vai exigir primeiro que a gente tenha um mínimo de autoconhecimento para saber do que a gente gosta, do caminho que a gente quer e do porquê aquele não precisa ser dito, né? Colocar limites muitas vezes nas relações é muito necessário e exige esse posicionamento, e só quem se permite crescer é que vai conseguir dizer ele. Só que qual é que seria a perda nesse caso? A perda é muitas vezes relacional também, é o de não pertencer mais a um grupo, a um ambiente, é saber que talvez se tu disser muitos não, tu vai parar de ser convidada, tu vai, tu vai escolher outra coisa. Mas daí assim, se a gente está escolhendo, a gente está escolhendo por nós, pelo que nós queremos, pelo que faz sentido pra gente. Isso não deveria ser algo que, por mais que seja desconfortável e que a gente gostaria de poder manter tudo e só ganhar, é importante que a gente veja a nossa vida como algo que tem alguns espaços especiais limitados. A gente não consegue ter uma relação de vínculo tão próximo com todo mundo, né? A rede social mostra, sei lá, quantas pessoas a gente tem lá na rede social, mas a gente vê conteúdos de, sei lá, 10% daquelas pessoas, no máximo. Tem muita gente que eu sigo que não aparece para mim. E assim é na vida pessoal também, não da mesma forma, não é o algoritmo, mas a gente não dá conta de se relacionar tão intimamente com tantas pessoas. Então, faz mais sentido que a gente se relacione com pessoas que tenham similaridades de gosto com a gente, de visão de mundo, para que as conversas que a gente tenha façam sentido.
para ambos. Porque uma coisa que eu percebi, que agora eu lembrei, algo da vida adulta que eu fiz para mim, porque para mim ia ser bom isso, mas que eu senti que eu perdi vínculos de conversa, assim, que não eram nem tão profundas, mas faz já sei lá quantos anos, uns 10 anos já, que eu não tenho TV aberta em casa. Eu escolho o que eu vou assistir e eu não tenho, então, com isso, eu não tenho mais a Globo. E a Globo, ela era, pelo menos agora eu já conheço muitas pessoas que não têm mais TV aberta também, mas ela era, há um tempo atrás, uma forma de tu te vincular facilmente com as pessoas. Tu falava da novela, todo mundo sabia o que estava acontecendo na novela, e isso eu acho uma pena que eu não tenha mais essa conversa fácil com as pessoas de uma forma geral, porque assistir a Globo me proporcionava isso. Só que também me causava um ônus que eu não queria mais pagar. Enfim, tem escolhas que a gente faz e que a gente às vezes não se dá conta do que a gente vai perder ainda. Na hora que a gente faz a escolha, a gente não sabe. Mas sempre tem algo que, sabe, aquela frase clichêzona, assim, cada escolha, uma renúncia, e é muito real, mas aí hoje eu estou trazendo isso da escolha e a renúncia para o contexto de crescer, porque depois que a gente cresce, as escolhas são nossas, e a gente tem sim a possibilidade de entregar essa escolha para outras pessoas, o poder de escolher por nós para outras pessoas, mas, ai, não faz isso, não faz isso. Porque a pessoa nunca vai escolher tão bem por ti, tão de acordo com o que tu gostaria de viver. E daí tu vai ficar ali sendo mártir, sendo vítima das escolhas de outra pessoa, porque tu não vai, talvez, vou dizer um talvez, mas eu acredito que tu não vai ser tão feliz quanto se tu fizesse tuas próprias escolhas e assumisse o risco por elas. A responsabilidade tem um risco, mas tem uma responsabilidade, tem um poder de tu escolher de novo depois. Não gostei do resultado, vou lá e troco de opinião. Esse caminho aqui não tá tão legal quanto eu achei que ia ser. Muda de novo, mas não entrega para outra pessoa. Tem um tipo de crescimento muito difícil de viver, que é quando a gente cresce a ponto de abandonar rótulos que a gente achava que nos beneficiavam, de certa forma, tá? Como o rótulo da boazinha. Ah, mas todo mundo gostava tanto de mim. E daí, quando eu começo a olhar para o que eu gosto, para o que eu não gosto e me posicionar de acordo com isso, eu vou perder certamente esse rótulo, porque eu não vou dizer sim para todo mundo, eu não vou fazer o que os outros querem que eu faça, eu vou fazer o que eu quero fazer. E não é fácil sustentar isso, porque muitas de nós ainda têm a dificuldade de desagradar. E aqui, ó, eu falo como uma agradadora de carteirinha. Gente, eu li muitos livros já. Coragem de não agradar, coragem de ser imperfeita, sem medo da rejeição. Li esses livros todos porque eu sentia que eu precisava. Eu fazia um esforço tremendo para me posicionar. E hoje, até hoje, eu preciso estar consciente se eu não estou dizendo sim, só para que a outra pessoa não fique desconfortável com o meu não. E eu acho bem triste quando eu faço isso. Daí, às vezes, eu penso, tá, mas eu também posso ceder. Sim, posso. Mas tenho que cuidar se eu não estou cedendo demais e se eu estou cedendo na hora certa, sabe? Porque às vezes é um sim que não importa tanto, mas às vezes é assim, tipo, o desconforto é muito grande pra gente sustentar. Então vale a pena a gente perder o rótulo de boazinha, daqui dá conta de tudo, né? Tem uma parte do crescimento que é bem maduro, que é quando a gente passa a aceitar o fato de que a gente não dá conta de tudo, de que a gente pode pedir ajuda. Esse eu também demorei. Como eu demorei. Mas hoje peço ajuda quando eu percebo o meu padrãozinho. Quem sofreu com isso uma vez, gente, é para sempre, que nem um vício, né? Que é o nosso modus operandi, né? Que é o meu modus operandi era, né? Faço tudo, dou conta de tudo, não preciso, sou independente.
Não quero incomodar, também não quero dizer não, daqui que eu faço, deixa que eu te ajudo. E também abrir mão de ser essa super heroína aí não é fácil, mas é possível. E a gente vai treinando e a gente vai vendo benefícios incríveis na nossa vida, nos nossos relacionamentos. A gente vai se tornando mais humano, menos chato. Eu sou menos chata hoje, eu acho. Não sei, o Léo não tá aqui para dizer se sim ou não. Mas eu acho que isso de querer dar conta de tudo, de querer ser perfeita, lá no primeiro episódio, né, eu falei, chega, ao fim do perfeito. E venho me trabalhando há muitos anos, tanto que o primeiro episódio desse podcast só aconteceu porque eu consegui dar o fim do perfeito, porque senão não ia ter saído. E eu sei que nenhum episódio ficou perfeito. E eu parei de falar, ai, não sei se eu vou postar. Não, vou postar. Me comprometi com 52 episódios. A gente está no 11º. Depois, provavelmente, eu vou continuar, porque eu estou gostando de fazer, é um momento que me faz bem, que me faz feliz. E essa é uma decisão minha. Aqui teve crescimento. Teve um crescimento muito grande quando eu dei esse passo, essa coragem de vir aqui, querendo ou não, eu estou me expondo, eu estou falando de histórias pessoais, eu estou trazendo o meu conhecimento, estou compartilhando com vocês. Pode ter gente que vai discordar, não sei, ainda não tive ninguém que veio e criticou algo que eu falei. Mas eu também não tive tanta visualização. E tá tudo certo. Nesse momento eu estou numa zona confortável, por enquanto. Se vai deixar de ser confortável, se eu vou ter desafios, aí eu tenho certeza que a minha nova versão, que a cada dia tem uma nova, né? A gente vai fazendo as atualizações de sistema. Então, todos os dias eu dou uma atualizada, nenhum dia eu sou a mesma. Então, eu tenho certeza que conforme os desafios vão vindo, vou estar pronta já para eles. E eles mesmos vão também me preparar para os próximos e assim a gente segue. Gente, então, falei muito sobre crescer, sobre escolher, sobre a dor, mas ao mesmo tempo sobre o quanto a gente ganha quando a gente aceita pagar o preço da dor por crescer. Não deixa de crescer porque dói, porque tu vai perder algumas coisas. Porque se crescer dói, não crescer também dói. Só que um deles te expande e o outro te encolhe, te retrai, te deixa estagnado no mesmo lugar. Eu tenho certeza que não é isso que tu veio viver aqui. Tu veio viver a tua versão mais expandida. O ser humano veio para expandir. É um dos principais objetivos do ser humano, é expandir a partir do que ele é. Então, a partir do que tu é hoje, a partir do que tu foi, tu sempre expandiu. E se em algum momento tu bloqueou essa expansão, tu deve estar pagando um preço caro hoje por isso. Tem uma dor aí por tu impedir esse crescimento. Então olha para ela, vamos junto. Espero que tu tenha gostado dessa reflexão, que tenha te ajudado de alguma forma. Conta para mim aqui nos comentários. Eu adoro quando vocês trazem os casos de vocês também. Me ajuda, me inspira e me prepara também para os próximos episódios. Então, até semana que vem. Um beijo.